Meu nome é Everton Figueiredo e agora a gente vai para mais uma aula de MySQL. Hoje a gente vai ver condições para aplicar nas consultas o AND, o OR e o NOT. Então vamos lá. Eu vou vir aqui no meu banco de dados, vou vir aqui em SQL e eu vou fazer uma consulta na coluna, na tabela aluno. Nessa tabela aluno eu tenho 5 registros que eu já coloquei para vocês aqui. Eu vou vir aqui em SQL e vou fazer uma consulta normal, né? Então uma consulta sem nenhuma condição seria assim. Mas aí a gente vai aplicar uma condição. Então eu vou colocar o where e vou colocar aqui o ID do aluno precisa ser igual a 1. E aí vai retornar apenas os alunos que têm o ID aluno igual a 1. Vou executar. E me retornou um registro. Agora eu vou vir aqui em SQL novamente e vou fazer uma condição diferente. Eu vou dizer que o ID da turma precisa ser igual a 1. Se eu executar, a gente vai ter 2 registros. Só que aí o que é que acontece se eu quiser ter duas condições? Eu quero que o ID da turma seja igual a 1 e o ID do aluno seja igual a 5. Ou que o ID da turma seja igual a 1 e a altura dos alunos precisa ser maior ou menor do que alguma condição que eu tenha aqui. Então, eu vou vir aqui em SQL e eu vou fazer o seguinte. Eu vou pedir para o ID da turma precisa ser igual a 1 e uma condição auxiliar, que no caso o AND, a gente está vendo. A altura do aluno precisa ser menor do que 1.78. Então vamos executar. Executei e apenas o aluno que está registrado aqui. O outro aluno que a gente tem, se eu vim aqui em procurar, do ID da turma 1, o meu outro aluno tem 1,80. Só que se eu quiser que retorne o ID da turma igual a 1 ou qualquer aluno de qualquer turma que tenha a altura maior do que 1,80. Vamos ver. Então eu vou vir aqui em SQL novamente. Então vou fazer a consulta, selecionar todos os meus alunos aqui, né? E aí eu vou aplicar a condição que o ID da turma precisa ser igual a 1 ou, usando o OR, a altura do aluno precisa ser maior do que 1,78. Então todos os alunos que tiver altura maior do que 1,78 e também for o ID da turma 1 vai ser retornado para mim. Então eu vou executar. Vejam que eu tenho o ID da turma igual a 1 aqui em Everton. Paulo não é da turma com o ID 1, é do ID 2, mas ele tem 1,89. E José tem 1,80, mas ele é da turma 1, ok? Vamos agora para o Note. O Note a gente pode até usar essa mesma nomenclatura aqui. Porém, a gente pode adicionar o Note para negar uma determinada condição. Então, eu aplicando o Note aqui, o Note eu não quero que seja da turma 1, só pode ser de outras turmas. Mas aí, se o aluno tiver mais do que 1,80, vai ser retornado. Então, eu vou executar aqui. Então, vejam que eu neguei as informações. Então, toda negação vem a partir dessa consulta, ok? Vejam que a diferença grande foi que só de aplicar o Note me trouxe mais resultados, porque mesmo que o aluno não seja da turma 1 e não seja maior do que 1,78, ok? Mas aqui ele referenciou, ó, José é da turma 1, porém ele tem mais de 1,78, ele tem 1,80, por isso que ele foi retornado. Porém, o meu outro aluno, que ele não tem mais de 1,78, ele tem 1,76, não apareceu nesse registro, porque ele não é ele é da turma 1, então só vai aparecer os alunos que não são da turma com ID número 1, mas que eles tenham mais do que 1,78. No caso é o caso de José aqui, ele é da turma 1, mas ele tem mais de 1,78, ele tem 1,80. É isso aí, pessoal, até a próxima, fui!